João capítulo 1, versículo 14. A palavra, o Logos, se fez carne, se fez sarx, e habitou, esquenosen, entre nós. São as três palavras mais importantes desse versículo: o Logos, a palavra, sarx, carne, corpo, pessoa humana, e esquenosen, habitou. Talvez se fosse ser traduzido de forma mais literal, a gente traduzia tabernaculou, porque a ideia era do tabernáculo junto com o povo, representando ali a presença de Deus. Então era essa palavra que João estava usando, a ideia era essa mesma, como Deus tabernaculou, ou como o tabernáculo, a tenda, no Antigo Testamento, na travessia do deserto, representava a presença de Deus com o povo. João usa essa palavra, uma palavra da realidade judaica, para descrever o que Jesus fez. Jesus também veio tabernacular entre nós, ele veio habitar entre nós, ele armou a sua morada, ergueu a sua tenda entre nós. Era uma palavra que se referia a uma realidade judaica, mas também João usa uma palavra que se referia à filosofia grega, que é a palavra logos, que a gente agora traduz por palavra, mas que nas versões mais antigas vinha traduzida por verbo. O verbo se fez carne. E a palavra, na verdade, logos é um termo grego que se refere a toda a nossa compreensão a respeito das coisas. É a palavra que dá esse entendimento do que as coisas significam. É mais por esse lado. E fica impressionante como João faz questão de, no seu texto, usar uma palavra que se referia à realidade judaica, como a palavra tabernacular, ou erguer um tabernáculo, habitar entre nós, e faz questão de usar uma palavra da realidade greco-romana, da filosofia grega, do mundo dos gentios, que é a palavra logos. Então a gente vê como, de certa forma, esses autores do Novo Testamento, eles souberam escrever, tanto atendendo o público caseiro, judaico, de onde eles vieram ali, como também, como o evangelho era universal, atendendo o público de fora, o grande público, e gentios, os que não eram judeus, e que acabariam sendo a grande maioria daqueles que confessariam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que proclamariam a fé. A gente sabe que pouco tempo depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída, e tudo ali, o templo foi destruído pelos romanos, e nunca mais houve templo. De maneira que a igreja cresceu mesmo foi fora de Jerusalém, foi fora dos muros de Jerusalém. Rapidamente, Antioquia, que era uma cidade da Síria, se transformou numa força matriz e motriz de expansão missionária. Inicialmente houve até um problema com o núcleo ali de Jerusalém, o pessoal meio enciumado, a turma que costumava segurar para si a revelação e achar que Deus tinha vindo só para eles, teve bastante dificuldade de aceitar a igreja que nascia em Antioquia e que já nascia com tanta disposição missionária. Chegam a mandar, por exemplo, Barnabé para espionar. Barnabé foi enviado como um espião de Jerusalém para ver o que estava acontecendo na cidade de Antioquia, naquela terra dos gentios, de certa forma, inimigos de Israel, inimigos antigos de Israel, como a Síria sempre foi. O que está havendo lá? E Barnabé volta com a informação de, olha, é a mesma coisa. O que a gente está vendo aqui está acontecendo lá. É o mesmo Espírito que está agindo lá e que agiu entre nós aqui. E Antioquia se torna
a primeira grande igreja a enviar missionários, como enviou Paulo, enviou o próprio Barnabé, e depois envia Paulo com outros companheiros, todo mundo saindo dali de Antioquia. Então é interessante como, num texto, numa frase tão curta, você percebe o autor preocupado em usar uma palavra que se refere à realidade judaica e usar outra palavra que se refere à realidade gentílica, como se ele estivesse dizendo ali nas entrelinhas, olha, o evangelho é para todas as línguas, o evangelho é para todas as culturas, o evangelho é universal. Agora, o que importa mesmo, além dessa questão mais estética do texto, além dessa questão mais gramatical do texto, que por si já nos leva a algumas reflexões como essa, por exemplo, de que se houve uma preocupação em mostrar que o evangelho era tão universal e tão para todos, não faz nenhum sentido a gente querer exclusivizar o evangelho como se o evangelho fosse só para alguns. Porque esse evangelho continua sendo para todos. Não faz nenhum sentido de, em vez de alcançarmos, quanto mais os distantes, acharmos que o evangelho veio para que nós apenas desfrutássemos dele e formássemos uma espécie de Rotary Club do evangelho. Aquele clube mais fechado do evangelho. Mas além dessa sugestão estética do texto, que quando a gente olha ali para o texto original e para a língua original em que foi texto, a gente é obrigado a ver isso e pensar nessas coisas, aquilo do que o texto está falando, o tema do texto, o conteúdo do texto, que é a encarnação de Jesus, é o que a gente tem usado como nosso mote principal nessa nossa campanha de Natal, e agora que a gente está abrindo oficialmente o mês de Natal, as programações natalinas que a gente vai ter aqui ao longo desse mês, mas a grande necessidade de estarmos sempre imbuídos, cultivando essa visão da encarnação de Cristo, porque o Natal é essencialmente a celebração da encarnação. Do fato de Deus ter se encarnado, do fato de Deus ter se corporificado, do fato de Deus ter assumido um corpo para se identificar com outros corpos, ter se tornado carne para se revelar a todas as carnes, ou para se tornar ser humano e se tornar gente para se revelar, ser compreendido por todas as gentes. É nesse sentido que o Evangelho marca uma diferença crucial, essencial em tudo que veio antes. Tudo que veio antes passa para segundo plano. Tudo que veio antes fica na sombra. Tudo que veio antes sai do centro e vai para a margem, porque agora o centro é o Deus que se humanizou, que se encarnou, que se tornou gente, para nos mostrar o seu amor e a sua graça. Então é nesse sentido que anteriormente os profetas, por exemplo, usavam muito a expressão assim diz o Senhor. Normalmente era assim que começavam, era a fórmula do início das mensagens proféticas, normalmente era isso. Assim diz o Senhor, quer dizer, eu sou só um porta-voz da palavra. Eu estou aqui representando a palavra e falando em nome da palavra. Mas muda completamente com Jesus. Agora é o próprio Deus que está aqui, encarnado, personificado, humanizado, corporificado. É o próprio Deus que está aqui conosco. E agora Jesus não diz, assim diz o Senhor. Jesus diz, eu, na verdade, digo a vocês. O que causou uma grande estranheza a todos aqueles mestres da lei, e não é à toa que eles começaram a perguntar, quem é esse filho de José? O filho do carpinteiro.
essa família que a gente conhece tão bem aqui de Nazaré, esse menino que cresceu entre a gente, que a gente viu crescer, esse garoto que a gente conhece de todo dia aqui, o que é isso? Como é que ele ousa dizer uma coisa dessa? Vocês leram o que está escrito na lei, eu, na verdade, digo a vocês. Vocês ouviram os antigos dizendo, eu, na verdade, digo isso a vocês. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, Jesus começa o seu ministério indo a João Batista, sendo batizado, e a partir de lá, assumindo o início do seu ministério. No Evangelho de Lucas, a ação inaugural do ministério de Jesus é dentro de uma sinagoga judaica, lá em Cafarnaum, dentro da sinagoga, pegando uma porção do livro de Isaías. A reunião da sinagoga, eles cantavam, recitavam alguns textos bíblicos, havia lá um momento de ofertório, havia um momento de oração, e havia um momento em que um rabino que estivesse ali era encarregado de compartilhar o ensino da palavra. Um rabino visitante tinha essa preferência. Jesus era o rabino visitante em Cafarnaum, até porque ele não era de Cafarnaum, ele era de Nazaré. Estava em Cafarnaum, porque já tinha começado a chamar alguns discípulos, entre eles Pedro, que tinha casa em Cafarnaum. Tudo indica que Pedro era viúvo, porque fala só na sogra de Pedro, mas não fala na mulher de Pedro. E diz que Pedro abandonou tudo para seguir Jesus. Imagino com que alegria abandonou a sogra para seguir Jesus. Mas não abandonou a esposa e filho, não fala nada disso. Então ele sai para seguir Jesus. Mas está lá a sogra de Pedro, e ele provavelmente morava com ela, nessa casa de Cafarnaum, que se torna uma espécie de quartel-general de Cristo. E é nessa cidade de Cafarnaum que ele é um rabi visitante. Então é convidado a falar. Jesus vai, pega lá uma porção de Isaías, lê um trecho de Isaías, que dizia o seguinte: lembram-se do jubileu? O que acontece no jubileu? No jubileu de 50 e 50 anos, para dar uma reequilibrada na sociedade, para não ficar aquela desigualdade abissal entre as camadas da sociedade, de 50 em 50 anos fazia o quê? Libertava todos os escravos, todas as dívidas eram perdoadas, todas as terras que foram confiscadas por causa de dívidas eram devolvidas. De 50 em 50 anos acontecia isso para nivelar a sociedade, para não haver essa diferença enorme, em que normalmente quando as pessoas só acumulam, vão se distanciando cada vez mais de quem não tem para acumular. E esse texto de Isaías dizia o seguinte: o que a graça de Deus fez no jubileu fará a vocês. É o capítulo 61 de Isaías. Só que Jesus pega esse texto, lê, olha para o pessoal da sinagoga e diz: esse texto está sendo cumprido em mim. Eu sou esse. Eu sou esse que o profeta está prevendo aqui. Foi um Deus nos acuda. O pessoal olhava para frente e via o quê? Via aquele rapazinho, aquele rabinozinho, carpinteiro, sem nada especial, sem uma aparência especial, um rosto comum, como qualquer rosto, uma pessoa comum, como qualquer pessoa. E agora ele vem e diz: isso aqui está se cumprindo em mim. E aí a sinagoga se revolta, todo mundo se revolta, pega Jesus e leva para fora. Tinha gente que queria até jogá-lo de um precipício, porque sempre tem esses mais doidos. Sempre tem os mais doidos, querem matar, querem massacrar. Então queriam jogar do precipício. É que ele conseguiu, diz o texto de Lucas, se desvencilhar ali, aproveitou a distração de alguns, foi saindo a francesa, antes da França existir, e foi saindo e foi para fora.
E escapou. E Lucas diz assim, a revolta foi grande. A revolta foi grande. A maneira como olharam para ele e disseram, esse aí é um herege. Esse aí é um herege, merece ser jogado do abismo. E não sem razão, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Se Jesus não tivesse vindo e viesse hoje, faríamos a mesma coisa. Nós o veríamos como um grande herege, nós o veríamos como aquele que quebra a ordem, aquele que quebra a vontade de Deus, aquele que está blasfemando contra a palavra, aquele que está blasfemando. É como a gente ia ver Jesus, ia acontecer a mesma coisa. Das nossas comunidades, ele seria expulso, como foi de Cafarnaum. Não tenham dúvida que aconteceria isso. E ali ele inaugura o seu ministério desse jeito, sendo expulso da sinagoga. E a partir dali, diz Lucas, ele começa a pregar nas aldeias, nas cidadelas. Então havia um estranhamento muito grande com esse, dizendo, eu, na verdade, digo a vocês, porque era uma quebra. O fato do próprio Deus ter se encarnado já era uma quebra. Os gregos, na sua mitologia, a mitologia grega é cheia de deuses misturados com seres humanos. A gente tem lá também deuses que se casam com seres humanos. E aí nascem aqueles semideuses. O Thor, por exemplo, é um semideus. Ele é filho de Zeus com uma humana e ele, então, é um humano com poderes divinos. A mitologia grega está cheia desses 300 anos antes de Cristo. A mitologia grega está cheia disso. Só tinha uma diferença. Aquele Deus que se tornou homem, aquele Deus que se fez homem, o Deus que engravidou uma mulher para que dela nascesse o Deus encarnado, tinha uma grande diferença para com toda a mitologia grega conhecida até então, porque eles eram heróis. E era outra coisa que não entrava na cabeça dos discípulos quando Jesus dizia, olha, eu vou ser crucificado, vou ser morto. E aí ele completava e dizia, e vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas o impacto de ser crucificado e ser morto era tão grande que eles nem prestavam atenção no que ele terminava de dizer. Tanto que quando ele foi morto e foi sepultado, esqueceram completamente que ele tinha dito que ia ressuscitar e foi pego todo mundo de surpresa. Isso não batia. Que Deus que se fez homem é esse que vai ser perseguido, vai ser torturado, vai ser traído, vai ser desacreditado, vai ser morto e sepultado? Então o Evangelho era a contramão de tudo o que se esperava, tanto do Antigo Testamento quanto das outras religiões e das outras mitologias. Então, quando a gente diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, nós estamos falando de uma mensagem que foi extremamente revolucionária em todos os sentidos, a ponto de não suportarem. Tem um episódio no Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus está fazendo os seus discursos, e chega num determinado momento que aquele grupo grande que estava lá ouvindo, eles dizem, não dá para suportar isso não, e saem, e vão embora, não é isso que a gente quer. E aí ele vira para os outros discípulos e pergunta, vocês também querem se retirar? E aí o apóstolo Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, o Evangelho de Jesus, a encarnação de Deus, Deus se tornando ser humano, criou um marco de diferença de tudo que se ouvia. Com mais uma ainda, e que a gente não pode esquecer, que era a ideia da graça. Completamente novo. O pessoal do judaísmo e o pessoal das outras religiões não judaicas estavam acostumados com o quê? A sacrificarem aos seus deuses para aplacar a ira de Deus, para agradecerem as bênçãos. Então, no caso do judaísmo, sacrificavam animais.
aquele templo, Jerusalém, tinha um cheiro de sangue seco, de animal morto e tal, que era muito forte, porque toda hora ali eram sacrificados animais que, de acordo com a lei de Moisés, representavam ali o sacrifício feito para que seu pecado fosse perdoado, para que a sua gratidão fosse aceita. Nas outras religiões também. Havia outros modos de ir em busca de Deus, de ofertar a Deus sacrifícios para aplacar a ira de Deus, para alcançar uma bênção de Deus. A encarnação de Deus e a vinda de Deus em Jesus quebra essa lógica. O Evangelho não é mais o ser humano em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do ser humano e pagando no lugar do ser humano o que o ser humano precisava pagar. E aí oferecendo o perdão, a salvação pela graça. E o que os cristãos pregavam era, olha, agora nenhum sacrifício mais é necessário. O que Jesus fez é o sacrifício que o próprio Deus fez. Jesus não era só o sacerdote que oferecia o sacrifício. Jesus era o cordeiro que estava sendo sacrificado. Você tem a história de Abraão. Abraão ali quase sacrificando o filho. E aí a voz de Deus dizendo, pare. E há ali um cordeiro que ocupa o lugar de Isaac. O Evangelho está nos dizendo que o que Deus não permitiu acontecer ao filho de Abraão, permitiu acontecer ao seu próprio filho para que nós fôssemos salvos. Então essa ideia da graça de Deus pagando o preço, de Deus nos amando primeiro, que é o que João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa lógica do Evangelho, da graça de Deus, inverteu tudo. Você não compra mais nada de Deus. Agora o que fazemos não é para comprar nada de Deus, é para agradecer o que nós já recebemos em Cristo. A gente não serve a Deus para ter um lugar garantido no céu. A gente não participa com o sustento da igreja para termos um lugar no céu. A gente não obedece os ensinos de Jesus para a gente ter um lugar no céu. Isso a gente não conseguiria nunca. Quem conseguiu a nossa salvação foi Cristo. Agora, a gente faz tudo isso para mostrar a gratidão pelo que Deus fez. A gente serve a Jesus com leveza, porque não há obrigatoriedade, é gratidão. A gente contribui com leveza, porque não há obrigatoriedade, é gratidão. Nós somos todos aquela viúva das moedas. Aquela viúva das moedas não tinha o que oferecer. O pouco que ela ofereceu não era para comprar nada de Deus. O que aquela viúva estava ali fazendo era agradecendo. Foi isso que mexeu o coração de Jesus. Eu disse aqui na quarta-feira, no nosso culto de ação de graças, como essas pessoas humildes mexiam o coração de Jesus. Sacerdote, mestre da lei, as classes da elite judaica, ninguém mexia no coração de Jesus. Ninguém. Quem mexia com o coração de Jesus não eram essas pessoas na sua simplicidade. Esses faziam Jesus se emocionar. E essa viúva que não tinha nada, não tinha marido, não tinha filho, numa época em que mulher era um zero à esquerda na sociedade. Ou ela tinha um marido e filhos para sustentá-la, ou não tinha nada. Essa mulher vai lá na frente, dá a sua oferta. O que ela está anunciando ali? Ela não está anunciando que está comprando algo. Comprando o que de Deus? Ela está dizendo, olha, Deus tem sido tão bom comigo, é por isso que eu estou aqui. E foi isso que mexeu com Jesus. O que mexeu com Jesus é que aquela mulher foi a Ele não para pedir alguma coisa. Foi para dizer, o que eu estou fazendo aqui é por tudo que Deus já fez por mim. E é isso que caracteriza tudo o que fazemos. Então a encarnação de Deus mudou toda essa lógica. Mudou toda essa mentalidade que vinha até durante todo o Antigo Testamento. E com a vinda de Jesus, mudou tudo isso.
Então, quando a gente celebra o Natal, e quando eu digo, olha, estamos celebrando a encarnação, a gente está celebrando o fato de Deus ter se tornado ser humano, é isso que a gente está celebrando. A gente está celebrando uma nova lógica de relacionamento com Deus. A gente está celebrando uma maneira nova em que Deus se revelou. Não se revelou através de alguém, Ele revelou-se a si mesmo. Jesus era o retrato do Pai. Jesus era o retrato do amor de Deus. O que Jesus fez era para mostrar o quanto Deus amava. Era o retrato mais autêntico, mais verdadeiro, mais completo, mais profundo, mais abrangente do amor de Deus. Era Jesus. Tudo que não conseguiu fazer no Antigo Testamento todo, Deus encarnado estava fazendo. Como se ele dissesse, para, não dá. Vou eu mesmo. Vou eu mesmo. E eu vou mostrar o que é amar. Eu vou mostrar o que é ter graça. Eu vou mostrar o que é ter misericórdia. Então, quando a gente celebra o Natal, a gente não está celebrando só a vinda de Jesus, a gente está celebrando a vinda do Evangelho e uma ruptura completa com tudo que havia antes e a criação de uma nova mentalidade de como Deus se relaciona conosco. E muito especialmente a gente está celebrando esse amor e essa graça de Deus que vieram dizer, está aí tudo pago, da agora para frente. O que você fizer é por gratidão. É para mostrar que valeu a pena Jesus ter feito isso. Por que a gente se converte? Por que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange? Porque quando alguém está diante da graça e da cruz, sente essa necessidade de mostrar que aquilo valeu a pena. Então muda a vida. Conversão é isso, é uma vida mudada, transformada à luz do que Cristo fez para mostrar que aquilo valeu a pena, aquilo realmente vale a minha vida. E aí que a pessoa resolve mudar. Por outro lado, a conversão não acontece se não tem essa visão do que a cruz e a graça significaram. Uma pessoa jamais vai sentir a necessidade de andar num novo caminho se ela não tem essa visão do que Cristo fez, do que a graça fez, e de como isso mudou tudo. E do que isso significa para a nossa vida aqui e para a nossa eternidade. A mensagem do Natal, nessa encarnação do Senhor Jesus, é para que nós olhemos para isso, Deus encarnado, Deus vindo pessoalmente, Deus feito gente, e sermos transformados por isso, ficarmos admirados com isso, sabe? Essa admiração e esse espanto, que nos levam a dizer, não, eu preciso mudar de vida. Os meus caminhos realmente precisam ser outros, a minha vida realmente precisa ser outra, porque se Deus fez tudo isso, eu tenho que mostrar agora que valeu a pena ter feito isso. Ora, se a gente fica espantado, o Umberto Eco, esse semiólogo italiano, quando ele completou 50 anos, um amigo dele, que era gerente de um planetário, resolveu dar um presente para ele. Eu não sei se vocês já foram a um planetário. Eu, quando era adolescente, eu ia muito naquele planetário do Ibirapuera, lá em São Paulo, né, que reproduz naquela abóbora artificial, reproduz o céu, que a gente não vê aqui, tá? Você não vê estrela, você não vê. Não tem como. Poluição, luz, não tem como. Já é uma diferença quando você vai para uma cidade do interior, já tem alguma diferença. Mas no planetário ali, a gente vê de acordo e vão mostrando as constelações e tal. O amigo do Umberto Eco, que era gerente do planetário de Milão, a cidade onde Umberto Eco morava, resolveu dar um presente para ele de 50 anos. Ele chegou lá no planetário, sentou lá, e esse amigo dele projetou no planetário a noite e a hora exata em que o Umberto Eco tinha nascido, e disse, olha, o céu, naquele dia, naquela hora, há 50 anos, quando você nasceu, era isso aí. Era exatamente essa disposição que as estrelas estavam aqui. Para você saber o céu que te abrigou, eu quis projetar isso para você. E o Umberto Eco, que era agnóstico, ateu, professo,
ele disse, naquele momento, quando eu olhei para aquela maravilha, para o universo, para aquelas estrelas, alguma coisa me chacoalhou e eu disse, não, realmente precisa ter alguma coisa além do que a gente vê. É o espanto, é o maravilhamento diante de alguma coisa que já nos leva. Quantas vezes a gente reflete quando vê um quadro, quando ouve uma música, quando lê um poema e fica impactado com aquilo, aquilo mexe com você, aquilo espanta e faz você admirar. Ora, estamos falando dessas coisas. Como é que a graça demonstrada por Deus não nos espanta nem nos admira a ponto de mudarmos de vida? A ponto de mudarmos os caminhos. E a ponto de mudarmos a nossa maneira de ser. Então, quando a gente celebra o Natal, a gente está celebrando a encarnação de Deus. Deus como gente encarnado. E virando a chave. A grande virada da chave. Quando o Evangelho começa a fazer-nos compreender coisas que até então não eram compreendidas, mas que, como Jesus disse aos seus discípulos, olha, muitos dos antigos gostariam de ter visto o que vocês estão vendo e presenciando. E, de fato, eles foram extremamente privilegiados em ver diante deles o Deus encarnado. Mas nós também somos, porque a mensagem do Evangelho está aí, registrada, para a gente entender como isso aconteceu. E também nos chamando a essa compreensão que cause esse espanto e essa admiração e que cause a mudança de vida. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando essa virada de chave que a graça e que o amor de Deus fizeram. Seremos muito infelizes, se não compreendermos isso, entendermos isso e nos apropriarmos disso. E a partir de então mostrar, sim, valeu a pena Jesus ter feito aquilo tudo. E eu vou viver de maneira que mostre que valeu a pena ter recebido a graça de Deus. Que esse seja o nosso verdadeiro Natal e que Ele nos abençoe assim. Amém.